Vem crescendo a procura por novos estilos de vida, principalmente agora depois dos períodos mais críticos da pandemia. Uma dessas práticas bastante procuradas nos últimos anos é a yoga. Segundo dados divulgados pela empresa Gympass, na América Latina, a busca pela atividade aumentou quase 40% nos últimos 2 anos. Bom, para conversar conosco sobre os benefícios da yoga, aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a gente recebe a Amanda Carvalho Hetz, que é professora de yoga, e vem contar para a gente um pouquinho sobre essa modalidade, os benefícios, os tipos e quem pode praticar. Amanda, obrigada por ter aceito o convite, seja bem-vinda. Obrigada, Lid, e sou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos lá, a gente sabe que existem algumas razões, né, para esse aumento da procura pela yoga. Com a pandemia, a questão da saúde mental, né, a gente teve muitas dificuldades emocionais, inclusive por conta dos períodos de isolamento, muita gente perdeu familiares, perdeu emprego, e aí a busca por essas alternativas de novos estilos de vida aumentou para minimizar alguns sintomas, solidão, cansaço, dificuldade de fazer atividades presenciais por muito tempo, com academias, estúdios fechados, e aí que a yoga entrou bastante em cena, como uma prática que não é só voltada para o corpo, né, Amanda, mas também para a mente. No yoga a gente trabalha corpo, a gente trabalha mente. Eu costumo falar que é uma prática completa. Nós vamos trabalhar também os respiratórios, e quando nós trabalhamos um respiratório de uma forma consciente, nós estamos oxigenando o nosso cérebro, fazendo com que nós consigamos pensar melhor, é, agir melhor, ter uma vida melhor, oxigenando também as células do corpo, fazendo com que o corpo funcione melhor. Então, vai muito além do físico, é o mental, é o orgânico, é a energia de todo o seu ser. Então, é uma prática bem completa. A gente trabalha também com vibrações, né? é, Audíveis, né, que nós chamamos de sons, né, e os ultrassons, que a gente não consegue escutar, mas isso reverbera no nosso corpo, trabalhando com a nossa energia, e cada detalhe da prática, ela nos auxilia a melhorar a nossa vida. Amanda, quem pode praticar yoga? Então, todas as pessoas podem praticar yoga. Dependendo da metodologia, por exemplo, na minha metodologia, eu costumo pegar pessoas a partir dos 12 anos, 15, 12 anos. Crianças não, porque aí criança a gente trabalha de uma outra forma, né? Criança, aí você tem que mudar a metodologia, porque para a gente conseguir acessar as crianças, tem que trazer uma ludicidade, tem que fazer com que aquilo seja acessível a ela. É uma prática também bem bacana, mas aí é uma outra metodologia. Mas dos 15 até qualquer idade. Até a terceira idade. Inclusive, a terceira Até idade inclusive. consegue. Existe alguma adaptação em termos de movimentos para as pessoas idosas, por exemplo? A adaptação vai para todas as pessoas. Em minhas aulas, por exemplo, se você chega aqui, eu te conheço, eu sei que você pratica atividade, né? Outra que você não vai conseguir fazer. E aí a gente passa essa posição, no caso, a gente faz uma adaptação para você. Ou algum respiratório que seja mais complexo um dia, aí eu pego e dou uma adaptação para você. Assim como as pessoas da terceira idade, ou pessoas que estão acima do peso, ou pessoas, mulheres que estão grávidas. Então, toda a prática é adaptada para o aluno. Nós adaptamos a prática para o aluno e não o aluno para a prática. Uhum. Então, a prática é para todo mundo conseguir fazer e evoluir. Então, sempre vai ser naquele pontinho onde o professor tem que ter bastante sensibilidade para entender aquilo que o aluno consegue fazer. Algumas pessoas pegam e falam assim, mas vamos supor, eu tô acima do peso, eu não vou conseguir fazer. Então a gente trabalha com as possibilidades e não com as deficiências. Tem outros lugares
onde quando chega assim alguma pessoa assim mais idosa, né, tal, eles falam assim, ah, vamos colocar essa pessoa para fazer coisas mais sentadas. Não, a gente vai trabalhar com tudo aquilo que a pessoa consegue oferecer e não vai deixar essa pessoa sentada fazendo coisas básicas. Então, dessa forma, a gente tira o aluno da zona de conforto e estimula ele a melhorar cada vez mais. Porque se a gente pega, por exemplo, uma pessoa que está com um estado emocional um pouco mais baixo e só vai dando aquela e não vai estimulando essa pessoa a sair dessa zona, a pessoa ela fica estacionada ali. Então, a nossa intenção é fazer com que as pessoas se movam, com que elas evoluam, tanto na parte mental, quanto no respiratório, quanto físico. Já que você falou que as pessoas evoluam na parte respiratória física, eu queria que você comentasse sobre os benefícios da prática, tanto do ponto de vista físico, né? Por exemplo, postura, né? Quem trabalha em home office, por exemplo, pode se beneficiar, ou quem trabalha sempre nas mesmas posições, muito sentado, enfim, respiração, como você comentou, e também a questão da resistência e da concentração. Em que contextos a yoga é bem-vinda? Em todos esses que você comentou, Lid. Ontem mesmo eu estava conversando com uma aluna e ela trabalha em escritório. To- Ela chega aqui, ela tá com o corpo tortinho. Eu até fiz uma foto no início da prática e não falei nada para ela. Ela estava assim com o tronco um pouco mais tortinho. No final da prática, ela estava já com um tronco retinho, para você ver o quanto a prática ela é equilibrada e ajuda nessa harmonização do corpo. Então ela comenta, ela sempre fala isso, não só ela, mas eu também tenho uma outra aluna que ela é professora, que ela costuma ter bastante tensão aqui no trapézio. Ela fica muito tempo nessa posição, que é lendo, né, fazendo relatórios, pesquisas, etc. E ela chega aqui com essa região bem travada, bem dura, e ela sai daqui sem dores. Ela chegou, por conta dessas dores, né, da profissão, ela chegou a fazer 2 vezes na semana osteopatia, 2 vezes na semana acupuntura, fazia fisioterapia, e hoje ela mantém só com yoga por conta deste equilíbrio, por conta de aliviar as tensões, de acalmar a mente, de trabalhar com essa parte da respiração, que muitas pessoas acham que a parte da respiração, eu vou ficar ali sentado só respirando. Não, não é isso. É uma respiração consciente, é uma respiração onde você vai, quando você concilia isso com alguma posição, por exemplo, isso é só um exemplo, você consegue dar a sua máxima nessa posição, melhorar o alongamento, melhorar o equilíbrio, e tudo isso que a gente trabalha dentro de sala de aula, a gente leva para a vida lá fora. Então, por exemplo, se eu pego dar uma posição de equilíbrio, e a pessoa não consegue ficar muito tempo em equilíbrio, geralmente ela está precisando de um pouco mais de equilíbrio lá fora na sua vida. Então, quando a gente acerta o equilíbrio dentro da sala de aula, a pessoa acerta o equilíbrio lá fora. Quando a gente melhora o alongamento do aluno dentro de sala de aula, o aluno ele fica uma pessoa mais flexível lá fora. Quando a gente trabalha força e resistência com o aluno, ele fica também lá fora uma pessoa mais forte, mais resistente para as adversidades da vida. Então, tudo está ligado. Esse trabalho é justamente para a vida lá fora. Quando você fala em equilíbrio, é muito interessante, que eu comentei também sobre a concentração, e eu acho que a prática, junto com essa postura, né, esse cuidado com a postura, esse cuidado com a respiração, prestar atenção na respiração, acaba, de uma certa forma, nos motivando a prestar atenção no momento presente, porque a gente vive muito no amanhã, vive muito no depois, vive agora pensando no que vai fazer mais para frente, né? Então é uma forma de Lide. resgatar também essa atenção no momento presente, cortar esses pensamentos indesejados, de muita ansiedade. Exato, Lide. A prática ela é muito incrível, porque em cada detalhe da prática, ela tem 8 partes, né? A prática de Swastika Yoga, que é o método que eu pratico. Em todas essas partes, puxa a pessoa para o presente. Nós ficamos muito não só no futuro, mas também no passado. As pessoas que vivem muito no passado costumam ter um estado um pouco mais depressivo,
Quando a coisa pega, vai para esse cantinho mais depressivo. E as pessoas que são muito ali no futuro, elas têm uma ansiedade muito mais aguçada. E aí, qual que é o nosso trabalho dentro da prática? É puxar a pessoa para o presente. Aí você pega e fala assim: ah, mas é fácil. Não, não é fácil. Assim como você vai para academia e, vamos supor, você trabalha a musculação aqui para trabalhar o bíceps, o seu bíceps ficar mais tonificado, mais forte. Esse trabalho de trazer você para o presente é um trabalho, é uma prática e tem que ser praticada, o próprio nome diz, é uma prática que precisa ser praticada É um dia a exercício. dia. É um exercício, é um exercício. Porque se você não praticar, não adianta, não dá, sabe? Você tem que estar consciente daquilo que você está fazendo para você estar aqui, vivendo aqui, não pensando nem lá na frente e nem lá atrás, para você estar aqui. E aí, quando você está aqui, você consegue entender, ah, mas como que o yoga faz isso? São diversas técnicas ao longo da prática que faz isso. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na nossa metodologia de yoga, a gente tem a parte de mantras. Os nossos mantras aqui, eles não são religiosos, eles servem para desesclerosar os meridianos energéticos, desacelerar as ondas cerebrais, e como a vocalização é em sânscrito, e geralmente as palavras, é uma união de palavras que parecem um trava-línguas, e é uma repetição dessas palavras, não tem como, Lid, você ficar pensando nem nas coisas que você precisa fazer na tua casa e nem nas coisas que já aconteceram ali atrás. Você tem que. É uma práticazinha. Eu estou pegando uma parte só do yoga. É uma prática que te puxa para o presente, porque senão você não consegue acompanhar. Então, essa quantidade de técnicas faz com que com que puxe a pessoa para o presente e isso fica mais fácil para você viver lá fora, porque você está aqui, ó, 100%, fazendo aquilo que você está proposto a fazer, não só dentro do yoga, como no seu trabalho, como na sua vida afetiva, porque quando a gente fala de relacionamentos, hoje em dia as pessoas estão muito mais em celular do que ali, convivendo com as pessoas. Então, quando você estiver com uma pessoa, esteja com aquela pessoa. Quando você estiver fazendo sua atividade física numa academia, esteja lá, que você vai ter o melhor rendimento. Quando você estiver no seu trabalho, esteja no seu trabalho. Seu trabalho vai render muito mais. Então, Perfeito. é sobre isso. Sim, sim. Você comentou do seu método de trabalho, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os tipos, as metodologias, os métodos, porque são alguns e cada um tem uma finalidade ou cada um tem uma particularidade. Se você puder comentar os detalhes de cada um deles e para quem cada modalidade é indicada. Sim. As pessoas acham que yoga é tudo igual, né? Assim como você vai para uma academia de musculação, e geralmente tem mais ou menos os mesmos aparelhos nas academias, o yoga ele não é tudo igual. E o porquê que o yoga não é tudo igual? Porque eu vou pegar do yoga mais puro, nós praticamos a metodologia que chama Swastika, né? Que é um yoga bem ancestral, e naquela época, isso que eu estou falando é de 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, 6.000 anos antes atrás. Então é muito tempo. Então vamos lá para aquela época. A sociedade ela se comportava de uma forma. Era uma sociedade matriarcal, sensorial, pacifista e naturalista. Todas essas qualidades faziam com que aquele povo fosse muito evoluído. E aí existia o yoga dessa época. Aí o que que aconteceu com essa sociedade? Ela foi invadida, porque ela era uma sociedade pacifista, ela não era uma sociedade guerreira. Então, ela foi invadida e aí, como a gente sabe, né, porque Brasil foi invadido, né, vários outros povos aí foram invadidos, a gente acaba adquirindo a cultura do invasor. Entendeu? Hoje em dia, o que que a gente tem de cultura dos nativos, dos indígenas? A gente não tem quase nada de cultura. A gente tem dos invasores que vieram. E a mesma coisa aconteceu lá. Então, cada vez que aquela região no noroeste da Índia foi invadida, ela foi colocando características dos seus invasores. Então, você vai perceber que existem yogas que têm outras características mais patriarcais, mais repressoras, é, mais religiosas. Então, cada metodologia de yoga vai ter um cunho diferente. Você pode ir numa metodologia de yoga e eles encararem aquilo como uma religião, entendeu?
fazer cultos a deuses, a outras coisas, entendeu? Na nossa metodologia de yoga, não, a gente considera o yoga como algo naturalista. O que seria algo naturalista? Sem religião. Vamos supor, a explicação da chuva. Veio uma massa de ar quente, veio uma massa de ar gelada, condensou, choveu. Pronto, essa é a explicação. Se fosse uma explicação religiosa, estou dando um exemplo assim, tá? Que não tão assim certo. O Deus X mandou chover para castigar tal povo, tá? Então, existe muita diferença para que a população evolua, uma população evoluída, neste caso, e isso transfere muito para as metodologias de yoga. Então, cada qual tem a sua base, tem os seus propósitos e tem seus enfoques, né? Tem metodologias que trabalham só, em cima de cadeira, sabe, que é para a pessoa sentar, fazer algo um pouco mais tranquilo. Tem metodologias que ficam somente nos cânticos, né, que são os mantras. Tem metodologia que fica só meditando, que coloca meditações guiadas. Tem metodologias que trabalham respiratório, um pouquinho de posições e relaxamento. E a nossa metodologia acaba sendo bem completa, a metodologia, o Swastika, né? Nós trabalhamos com concentração, a gente trabalha com a qualidade da energia do nosso corpo, porque imagina só, Lid, você pega, eu chego aqui para você e fico assim, ó, carrancuda. Isso aqui vai despertar em você outra energia e que não vai ser algo legal. Imagina só, você sai na rua e tô com essa face carrancuda. Então, você traz para você uma energia não bacana. Agora, imagina só se eu permaneço com uma face suave, trabalhando a energia. Isso para a gente é um negócio que tem que ser trabalhado. Para os orientais é um negócio que já é natural deles. Então, a gente também tem esse momento de trabalhar energia, a gente trabalha com os mantras, que são essas vocalizações que tem sons e ultrassons, que faz reverberar o nosso corpo, trabalha a dicção, enfim, trabalha a extroversão, a introversão, tem a parte dos pranayamas, que são os respiratórios, que os respiratórios são incríveis, incríveis para oxigenar o corpo, oxigenar o cérebro, fazer com que o seu corpo funcione melhor, prepara o seu corpo para a prática. Tem respiratórios que vai trazer frescor para o corpo, tem respiratório que vai aquecer o corpo, tem respiratório que vai promover limpeza das narinas. Tem muitas pessoas que têm problemas as DPOCs, né, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que ajuda nessa limpeza. Enfim, são muitos respiratórios e cada prática a gente coloca um respiratório diferente. Também tem a parte de crias. Os crias são sensacionais. Os crias são limpezas que nós fazemos no nosso corpo. Imagina só, você toma banho todos os dias, escova os dentes todos os dias. Se você parar de fazer isso, o seu corpo adoece. Não só fisicamente, imagina só você parar de escovar os dentes, vai trazer doenças na sua boca, você vai perder seus dentes, então a sua saúde, ela vai lá para baixo, não só a sua saúde física, mas também a saúde mental, porque essa limpeza, ela é um combustível para o auto-amor. Então, nós fazemos crias, um dos crias que nós chamamos, que nós fazemos é o Nauli Cria, um deles só, né? Tem vários outros, que promove uma limpeza dos intestinos. Então, quando você vai no banheiro, você vai fazer essa limpeza melhor, porque a gente vai fazer um movimento que vai estimular isso, uma massagem dos seus órgãos para os órgãos funcionarem melhor. Aí depois nós fazemos as posições. Aí na parte das posições, toda a prática ela é pensada para fazer uma posição que deixe o seu corpo equilibrado. Então você vai dobrar o seu corpo de todas as formas possíveis. Você vai dobrar o seu corpo para frente, para trás, para o lado, para o outro, torce para um lado, torce para o outro. Trabalha abertura, trabalha equilíbrio, força e trabalha a invertida. Em todas as aulas, essa metodologia que nós fazemos posições diferentes. Não tem outras metodologias que ficam todas as aulas fazendo a saudação ao sol. Essa metodologia que eu dou, não. Nós fazemos várias posições diferentes. Depois disso vem a parte do relaxamento. É incrível, porque tem muitas pessoas que são muito aceleradas. Então, chega na parte do relaxamento, onde, apesar de ter feito todo
desse processo que eu acabei de falar, a pessoa fica assim, ó, com a mãozinha batendo, sabe? Ou com o pezinho batendo. E aí, quando chega no final do relaxamento, você percebe que a pessoa já se soltou, ela já relaxou, ela não tá mais com aquele pezinho movimentando, com a mãozinha movimentando. E aí, depois de ter feito tudo isso, a gente está preparado para fazer a meditação, que é aquele momento onde a gente trabalha aquele silêncio, onde a pessoa ela já está apta a ficar consigo mesma, onde ela não vai entrar em desespero de estar ali no silêncio consigo, ela vai aprender a escutar as sensações do ambiente, escutar o som do silêncio. E é muito bom isso. Imagina só a nossa mente, porque a vida que a gente leva hoje em dia, né, faz com que a nossa mente fique parecendo um macaquinho que não para de pular. Só que uma hora, imagina só você pulando o dia inteiro, a gente cansa. E se a gente não, e se a gente continuar pulando, a gente adoece. Então a nossa mente é como se fosse esse macaquinho que não para de pular. A prática de yoga vai fazer com que esse macaquinho pare um pouquinho e sente uma cadeirinha e fica ali, só percebendo o momento. Então, isso é a meditação. Então, no momento da meditação, a gente não, nós não fazemos meditação guiada justamente para a pessoa poder entender esse momento precioso, que é o momento do silêncio, do momento de De você estar ali, contemplação. contemplação. Uhum. Eu costumo falar para os alunos que a sensação pode ser uma analogia tonta, mas sabe aquele house preto? Quando você coloca, imagina só você colocando aqui na mente, faz um tss, sabe? E dá aquele frescor na mente quando você para de ter aquela mente acelerada, onde você está ali tranquilo e sentindo o momento presente. Uhum. Quer Então dizer, é isso. essa metodologia com a qual você trabalha, ela tem essa consciência energética, mas também uma base científica. A gente poderia Sim. dizer isso. Sim, sim. É assim, é muito legal ver sabe, o resultado. E é um resultado assim tão rápido, Lid. A pessoa que chega aqui fazer a prática de yoga, ela sai outra pessoa. Não tem como, sabe? A pessoa sai daqui leve, tranquila, feliz, relaxada e ao mesmo tempo sentindo a força interna, sentindo força no seu corpo, força no seu ser. Então, mais resistente, não falo só fisicamente, mas mentalmente. Então, é incrível, sabe, os resultados. Quem pratica sabe, dos benefícios, sabe como a vida passa a fluir melhor. Aquilo que a gente encarava assim muito problema, a gente tem a possibilidade de enxergar de uma outra forma. Todas as aulas nós fazemos a invertida. A vida inteira nós ficamos aqui de cabeça para cima. Imagina só, de repente você pega e inverte o seu corpo. Então, é um mix de emoções quando as pessoas fazem isso pela primeira vez. Por quê? Porque a pessoa fica assim, meu Deus, eu estou numa posição que eu nunca fiz na minha vida. E quando isso é trabalhado, você estimula a pessoa a ver as situações sob ângulos diferentes. Você inverte a vida dessa pessoa. Então, às vezes, aquilo que ela levava para a vida como verdade verdadeira, aquela única verdade, ela pega e fala assim, não, peraí, existem outros olhares, existem outros pontos de vista. Então, isso ajuda muito assim, nos relacionamentos, no crescimento mesmo. A pessoa não fica estagnada tendo somente uma crença das suas verdades. Ela passa a enxergar o mundo sobre uma outra ótica, de longe, sabe? Não ali só a ótica dela. Ela consegue enxergar algo muito mais amplo, né? Então, Exercitando a tolerância, inclusive no momento em que as pessoas estão tão intolerantes, né, Amanda? é verdade, Lid. É verdade. Amanda, só para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, existem algumas técnicas da yoga que podem ser praticadas em casa? Por exemplo, você comentou da questão da meditação. É possível, dentro de casa, utilizar algumas dessas técnicas? Sim, é possível sim. E eu vou falar uma das técnicas para meditação. Nós vamos começar com Dharana, que é concentração. Para a gente conseguir meditar, a gente precisa aprender primeiro a concentrar.
Então, existem várias técnicas. Uma dessas técnicas, vamos supor, você pega, fecha seus olhos, né? Que é para ajudar na concentração, abstraindo alguns sentidos. E aí você começa a se concentrar, vamos supor, numa flor ou numa luz entre suas sobrancelhas. E se concentre nessa luz. Claro que a sua mente, depois de poucos segundos, ela vai para outro lugar, vai lá para o futuro ou vai lá para o passado. Aí você pega e fala assim: opa, mente, volta aqui, vamos concentrar nessa luz. E nisso você vai se concentrando, você vai trabalhando a concentração até que a sua mente ela consiga ficar lá o tempo inteiro, o tempo que você dispôs a ficar na meditação. Vamos supor que hoje você começa com 2 minutos, amanhã, semana que vem com 5, na próxima semana com 10. Então, você coloca lá o reloginho lá para te alertar. Então, você fica lá, tenta ficar os 2 minutos proposto, fixando a sua mente na luz. Também tem aquelas meditações guiadas, né? Que aquilo é uma técnica de concentração. E também eles trabalham bastante com a contemplação. Então, todas essas técnicas, elas ajudam você a se concentrar. Este é a primeira etapa para você conseguir entrar em estado meditativo. Uhum. Maravilha de bate-papo, maravilha de energia. Amanda Carvalho Hetz, ela é professora de yoga, trouxe para a gente alguns detalhes sobre a prática, a história, as modalidades, as metodologias e principalmente sobre os benefícios da yoga. A gente que passou nos últimos anos por momentos tão turbulentos, especialmente de ordem emocional, a yoga vem sendo nos últimos anos, na verdade, procurada como uma alternativa para novos estilos de vida, equilíbrio emocional, equilíbrio hormonal, inclusive. Eu queria te agradecer, Amanda. Obrigada pela entrevista, pela Obrigada, viu, energia. Lid? Ai, obrigada, viu, Lid? Venha fazer uma aula de yoga aqui com a gente. Eu vou, com certeza. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui na TV e na Rádio Câmara Bauru. Lembrando que este conteúdo fica disponível para você no nosso canal no YouTube. É só você pesquisar TV Câmara Bauru. Até a próxima.